tarde, a paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Ezequiel. E hoje, nesse sábado, vou fazer a live mais cedo. Deus colocou a oração essa noite e eu queria passar para os irmãos. Amém? Mas antes de mais nada, quero fazer uma oração. Bendito eterno Deus que estás no céu, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade que reina de geração em geração, ó Pai. Queremos te agradecer por esta oportunidade, a qual estamos aqui na tua presença, onde tu nos proporcionaste este momento, meu Pai, para falar da tua palavra. Por isso, venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, e que nós possamos cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento. Fica conosco, nos abençoa, aqueles que irão assistir, meu Pai, fala através da tua palavra, porque tu conheces as intenções dos nossos corações. Se conosco, Espírito Santo, fica conosco, nos ajuda. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse para os irmãos, hoje Deus colocou algo no meu coração e eu quero passar para os irmãos algo que Deus pôs no meu coração da parte de Deus. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Desde os meus 18 anos, eu sempre tive esse anseio pela palavra de Deus, né? E pela misericórdia de Deus, Deus nos deu a oportunidade de nós estudarmos, né? Para conhecer um pouquinho da sua palavra. E hoje eu quero falar para os irmãos algo que Deus pôs no meu coração. E antes de nós entrarmos aqui, eu quero falar para os irmãos que nós temos um canal no YouTube, chama Pastor Ezequiel Alves de Souza, Plantando uma Semente de Salvação. Amém? Entra lá, deixa o seu like, compartilhe também aqui no Face, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Amém? E quero agradecer a presença do nosso irmão também, que já está aqui conosco, meu irmão Marcos Wilson. Deus abençoe, viu, meu amado, a sua vida. Creio que Deus tem grandes bênçãos para dar para o irmão, para a sua família e também grandes coisas para realizar através da sua vida, viu? Deus abençoe. Irmãos, hoje eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração essa noite, que está no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 1. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Então, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vou ler mais uma vez. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Nessa tarde eu quero falar sobre deixando os embaraços e o pecado dessa vida que nós estamos vivendo, irmão. Deus falou muito forte no meu coração sobre embaraço e pecado. É bem verdade que nós vamos começar esse estudo e eu acredito que vai ser essa live, mais ou menos ainda 2 lives no sábado à tarde, para nós concluirmos esse estudo. Né? Você quiser marcar no caderno para passar para a sua igreja, ou a igreja que o irmão congrega, que a irmã congrega, viu? Fique à vontade para usar esse esboço, usar esse esqueleto, amém? Fique à vontade. O nosso propósito é que a palavra de Deus seja propagada, amém? Muito bem, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele deixa algo muito importante para mim e para a sua vida. Para que nós deixamos de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia.
porque há uma testemunha ao nosso redor. E corramos com paciência a uma carreira que nos está proposta. Eu intitulei esse estudo, qual o tema? Deixamos o embaraço. Deixamos o embaraço, ou deixando o embaraço. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Antes de mais nada, eu quero deixar bem aqui explicado que embaraço e pecado não é a mesma coisa. Pecado é uma coisa, embaraço é outra coisa. Amém? Então, antes de mais nada, eu quero aqui deixar registrado que o que é o pecado, um exemplo. O que é o pecado? É lógico que hoje, na teologia, nós temos a martiologia, que é o estudo sobre o pecado, onde se originalizou o pecado, mas o que é o pecado? O pecado, eu marquei aqui, é a violação de um preceito religioso. Então, o pecado, o que é o pecado? O pecado é a violação de um preceito religioso. Pode ser destacado como desobediência a qualquer norma ou preceito, tá? Ou também nós podemos intitular como generalizar, né? Resumindo, falta ou erro, tá? Então, o que é o pecado? O pecado é a violação de um preceito religioso, que nós podemos caracterizar como desobediência a qualquer norma ou preceito, resumindo, falta ou erro. E quais são os sinônimos do pecado? Quais são os sinônimos do pecado? Olha só quais são os sinônimos do pecado. Culpa, falta, erro, falha, delito, infração, crime, ofensa, desvio, maldade ou crueldade, perversidade, ruindade, desumanidade, iniquidade e malevolência. Lembrando que Paulo, ele sempre distinguiu o pecado como iniquidade, tá? Então, o sinônimo de pecado é culpa, falta, erro, falha, delito, infração, crime, ofensa, desvio, maldade ou crueldade, perversidade, ruindade, desumanidade, iniquidade ou malevolência. Amém? Agora, o que é o conceito do pecado? Nós falamos do que é o pecado, falamos do sinônimo do pecado. Agora nós vamos falar qual é o conceito do pecado. O que é o conceito do pecado? O pecado é um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. O pecado origina-se de totalidade da pessoa arraigada e relacionada com aquilo que transcende a pessoa. Expressa-se na complexidade da força e da fraqueza da pessoa e resulta na distorção de todas as reações. Então, eu marquei aqui, tudo que Deus passou para mim, eu marquei aqui, tá? Então, o que é o conceito do pecado? O pecado é um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade e contra a vontade de Deus. O pecado origina-se da totalidade da pessoa arraigada e relacionada com aquilo que transcende a pessoa. Expressa-se na complexidade da força e da fraqueza da pessoa e resulta na distorção de todas as suas reações. Amém? Agora, qual é a origem da palavra pecado? Qual é a origem da palavra pecado? O termo vem do grego e chama
amártano. Amártano. Então, o termo pecado, ela vem do grego, amártano, e do hebraico, ratá, com o significado de errar um alvo, tá? Ou um objetivo determinado. Já no latim, a expressão pecado, essa palavra pecado no latim, eu marquei aqui, ó, a expressão transforma-se em pecado assim. Esta palavra tem uma conotação religiosa e espiritual, referindo-se ao não cumprimento dos desígnios de Deus, à violação de suas revelações. Então, isso é o pecado, tá? Agora, vamos falar o que é o embaraço, para nós entrarmos aqui no estudo. Então, no dicionário Aurélio, a palavra embaraço, ela significa dificuldade, estorvo, obstáculo, tá? Então, no dicionário Aurélio, a palavra embaraço significa dificuldade, estorvo e obstáculo. Já na Bíblia, o que significa a palavra embaraço na Bíblia? Significa aquilo que atravanca o caminho ou impede o andamento. Então, o que é o embaraço na Bíblia? Aquilo que atravanca o caminho e impede o andamento. Aqui eu coloquei assim, ó. O embaraço também, ele causa algumas situações de dificuldade, que a gente pode intitular, né, que é o famoso apelido de estorvo, obstáculo e tortura ou torva. Isso é o embaraço. Então, o embaraço na Bíblia é aquilo que atravanca o caminho e impede o bom andamento, tá? E também o embaraço é algo que traz alguma situação de dificuldade ou causa dificuldade. Tudo aquilo que causa dificuldade ou tudo aquilo que impede o bom andamento ou o bom funcionamento é o embaraço, tá ok? E também podemos falar de tortura ou torva. Agora, qual a diferença entre pecado e embaraço? Resumindo, o embaraço ou peso não é necessariamente um pecado que estamos cometendo. Isso mesmo, ó. Então, o embaraço ou peso não é necessariamente um pecado que estamos cometendo. Não significa que estejamos a transgredir a lei de Deus ou a cometer algo abominável aos seus olhos, mas sim algo que pode enredá-lo a deixar a sua carreira espiritual atrasada. Ou seja, é a famosa perturbação de espírito. Isso é o embaraço, diferente do pecado. Né? O embaraço, aos olhos de Deus, não é um delito, ou não significa que você está, não é necessariamente um pecado, né? Não significa que você está transgredindo a lei de Deus ao cometer algo, né? Não é nada, algo abominável diante de Deus, mas sim algo que pode enredá-lo a deixar a sua carreira espiritual atrasada. É a famosa perturbação de espírito, tá? Então vamos lá. Então, muito bem. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus amados, eu coloquei assim: primeiro, deixamos de todo o embaraço. Antes de mais nada, olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 14 e 15. Vamos ler lá. Tiago, capítulo 1, 14 e 15.
Vamos ver dentro da palavra de Deus sobre o pecado. Tiago, vamos achar aqui rapidinho. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim, ó, presta atenção. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, cada um de nós é tentado por aquilo que nos atrai. Então, olha como que o diabo trabalha. Ele sempre vai atrair você, né? Essa atração que nós falamos que o diabo faz, que nós falamos que o diabo atrai, é a tentação. A tentação é algo, é um sistema que o diabo usa para fazer eu e você pecar. Ou seja, o diabo, ele vai te atrair, ele vai te atentar com aquilo que você gosta, ou mediante a concupiscência da sua, da minha ou da nossa fraqueza. Olha aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo carnal. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha só. E o que me chama a atenção, que aqui no livro de Romanos também, então você vê que o Tiago, ele dá uma clareza sobre o que é o pecado. Porque a tentação não é um pecado. Não é um pecado. Mas quando nós, através da nossa concupiscência e através da nossa fraqueza, nós aceitamos aquela tentação e aí nós aceitando essa tentação, né, que o diabo coloca sobre as nossas vidas, aí dá a luz ao pecado, ou seja, aí é gerado o pecado. É como o sêmen, né, do homem e o sêmen da mulher, não é assim? Aí o sêmen do homem vai, passa lá o ovário, quando ele entra no ovário da mulher, ali, no útero, né, ali ele começa a gerar, começa a se formar uma criança, né, um feto, e assim é o pecado. Na nossa concupiscência, na nossa consciência, quando nós aceitamos, nós desejamos essa tentação através da nossa fraqueza, e quando nós tomamos isso com os nossos desejos, automaticamente é fecundado dentro da nossa própria consciência. E é por isso que quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, que a vossa vida seja casta, ou seja, de capado, como um porco capado, que não pode gerar. Não é assim? E quando o Espírito Santo também, lá no livro de Efésios, fala sobre a armadura de Deus, fala que a salvação é o nosso capacete, ou o capacete da salvação. Ou seja, quando a nossa mente, a nossa consciência, ela está coberta, capada, cobrida, automaticamente o inimigo jogando sêmen na nossa mente, que é o pecado, não vai ser gerado, não vai dar luz, ou seja, o sêmen do pecado não vai dar luz e não vai gerar o pecado, né, que é o pecado consumado. Mas muito bem, vamos lá para nós continuar, senão nós vamos tomar muito tempo. No livro de Romanos, no capítulo 6, ó, Romanos 6 e o versículo 12, quer ver? Ó? Romanos, capítulo 6. Rapidinho aqui, irmãos. Deixa eu achar aqui. Ó, Romanos, capítulo 6, do versículo 12 e 14, diz assim, ó. Quer ver? Ó? Achei aqui, ó. Romanos 6, 12 e 14. Romanos 6, versículo 12 e 14, diz assim, ó.
Olha só o que diz aqui, irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14 diz assim, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Aqui também no livro de 1 João, vamos passar aqui, 1 João, capítulo 3, diz assim, ó, quer ver, ó, 1 João, só para nós entrarmos aqui no primeiro tópico do estudo, 1 João, aqui, ó, capítulo 3, versículo 4 e 6 diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 6 diz assim, ó, 3, 4 e 6. 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 6 diz assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós vemos que automaticamente o pecado ele só vai ser gerado se nós dermos lugar, né? Porque quando a Bíblia fala que o diabo ele quando fala de tentação, ele está falando do quê? De atração. Então, por isso que eu falo, irmãos, o diabo ele é astuto. Ele só vai colocar algo na minha e na sua vida. Ele só vai colocar algo no nosso caminho, aquilo que nós, ou seja, ele conhece as nossas fraquezas. Ele só vai colocar, ele só vai usar aquilo que chama a minha, a sua e a nossa atenção. O diabo é astuto, né? Então, é como dizia os filósofos, né? Presente de grego. O diabo é sujo. Então, quando ele vem com algo que você gosta, né? Que ele conhece as nossas fraquezas, isso é presente de grego. Porque quando você é algo que não vai, que vai ser para te derrubar, para me derrubar, para te derrubar, para me derrubar e para nos derrubar. Então, automaticamente, você quer ver, ó, no livro de 1 Coríntios 6, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ó, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Você quer ver, ó? 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim, ó. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que estar muito atentos. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos errar. O pecado, ele só vai ser gerado, ele precisa, para ele ser gerado, para ele se manifestar no abstrato, no mundo espiritual, dizendo, ele precisa de uma consciência. Ele precisa
de um ovário, né, espiritualmente falando, ele precisa de um ventre espiritualmente falando. E isso é eu e você. Então, nós temos que estar muito atentos, né? Então, é o que eu falo, irmãos. Nós precisamos estar muito, muito atento, porque o inimigo desses últimos dias, ele está lançando o seu sêmen. E é sêmen que vai trazer aquilo que a minha carne, que a sua carne, aquilo que a nossa carne ou que nós mais gostamos, né? Então, cuidado com os presentes de grego, né? Espiritualmente falando, o diabo, ele é sujo. O diabo, ele é astuto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele define a salvação como um capacete, né? Para que venha capar a nossa mente, uma mente casta, aonde não vai poder gerar. Ele pode até lançar o seu sêmen, mas não vai gerar, não vai fecundar, porque nós estamos guardados, lavados no sangue de Jesus Cristo. Um certo ditado: mente vazia, oficina do diabo, né? Eu vou dizer diferente: mente vazia, maternidade do diabo, né? Mas nós estamos guardados pelo sangue do Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos entrar aqui então. Primeiro tópico. Primeiro tópico aqui: deixando de todo o embaraço e de todo o pecado. Primeiro tópico. Marque isso. Primeiro tópico. Deixamos o embaraço do pecado. Nós já falamos o que é o pecado e o que é o embaraço, certo? Já falamos como é que o pecado se oficializa, se materializa na minha e na sua vida espiritual. É através da nossa concupiscência, através da nossa fraqueza. O diabo ele sempre vai usar aquilo que você gosta, aquilo que eu gosto, né, que a nossa carne gosta. E automaticamente nós falamos que a tentação nada menos é do que uma atração, né? O diabo, ele é sujo. Mas vamos lá. Primeiro tópico: deixando o embaraço da contenda. Deixando o embaraço da contenda. Deus falou muito forte no meu coração. Deixamos, né? Vamos nos colocar todos no mesmo grau, né? Deixamos o embaraço da contenda. Vamos lá, irmãos. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim, ó. Isso é muito forte que eu vou falar aqui através do Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 4 e 5. Vamos ver o que diz aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5. Então, deixando o embaraço da contenda. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem a inveja, as porfias, as blasfêmias, ruins suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-te dos tais. Olha isso, irmão. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos ler o 3 também, para nós definir aqui. 1 Timóteo 6, o 3, o 4 e o 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é como a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo
nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins e suspeitas, ou ruins suspeita. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Vamos lá. O que é contenda? O termo aqui aparece em algumas traduções também como aquele que promove discórdia. Então, contenda, tá? Em algumas traduções, a Bíblia fala sobre contenda. E outras traduções também está lá registrado como aquele que promove a discórdia. O que é contenda, irmãos? Eu marquei aqui. Uma contenda é um conflito ou um confronto quando duas partes estão em oposição. Então, o que é contenda? Uma contenda é um conflito ou um confronto quando duas partes estão em oposição. Ou seja, em outra palavra falando, entrar em uma contenda significa entrar em uma briga. Ou uma luta, ou um combate. Tá? São chamados de definindo, chamado de contenda. Agora, qual é o sinônimo de contenda? Qual é o sinônimo de contenda? Olha só, irmãos. Sinônimo de contenda. Primeiro, briga. Segundo, confronto. Terceiro, conflito. Quarto, polêmica. Quinto, disputa. Sexto, discórdia. Sétimo, guerra. Oitavo, luta. Nono, combate. Décimo, embate. 11º, discussão. Litígio ou bate-boca. Então, o sinônimo de contenda é briga, confronto, conflito, polêmica, disputa, discórdia, guerra, luta, combate, embate, discussão e bate-boca. E também litígio, né? Quando um casal está no litigioso, porque os dois estão em conflito, né? Então, também podemos colocar litigioso. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o embaraço, como eu disse para os irmãos, a contenda também é um embaraço. E quando nós procuramos aqui o sinônimo, briga. Irmãos, fala para mim se nós não vemos isso no meio da igreja. Não só no meio da igreja, às vezes é no trabalho, às vezes é dentro de casa, às vezes é com o vizinho, às vezes é com um parente mais próximo, às vezes é no supermercado, às vezes ou seja, briga, confronto, no trânsito, né? Briga, confronto, conflito, polêmica, disputa. Então nós vemos briga, nós vemos confronto às vezes, né? Filho confrontando pai, pai confrontando filho, esposa confrontando esposo, esposo confrontando esposa, e assim sucessivamente. Às vezes nós vemos também, infelizmente, no meio das rádios evangélicas, ou no meio de canais assim, através da internet, né, em redes sociais, pessoas atacando outras pessoas. Então nós vemos ali confronto, conflito, não é isso? Polêmica, pessoas que gostam de trazer polêmica, às vezes na escola dominical, sempre tem que ter uma polêmica, disputa, né? Você lembra da igreja de Coríntio? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo chega e fala, para com isso, irmãos. Deus não se agrada com essas coisas, né? Quem foi Paulo? Quem foi Apolo? Que se Paulo plantou e Paulo regou e Apolo plantou e assim, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com briga, com confronto, com polêmica, com disputas, com discórdia, com luta, né? Com discussão, com bate-boca, principalmente
a gente vê muito isso, eu estou falando aqui porque na maioria que assiste aqui são meus amigos, é tudo evangélico, né, da rede social, então, às vezes nós vemos muito isso no meio do círculo de oração, às vezes é por causa da cor do uniforme, ou às vezes é por causa de, enfim, então nós temos que tomar muito cuidado, e o inimigo, ele está usando uma dessas ferramentas que ele está, do ferramenta não, mas uma das armas que o inimigo está usando para fazer eu e você, para estorvar o bom funcionamento da vida espiritual ou do bom andamento das coisas de Deus, é a famosa contenda, que não deixa de ser também um embaraço. Você quer ver? Ó, Provérbios 23. Vamos ver lá o que diz Provérbios 23, ó. Provérbios 20 e o versículo 3. Que vemos, ó. Aqui, Provérbios, capítulo 20 e o versículo 3. Salomão disse assim, ó. Provérbios, capítulo 20 e o versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 20, versículo 3. Honroso, Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões de contenda, ou em outras traduções, de tolo, né? Ou de intriga. Mas todo tolo se entremete nelas. Provérbios, capítulo 20 e o versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, de discussões, de polêmicas, de bate-boca, de guerra, de discussão, de lutas. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Então, quando nós entramos no caminho da discórdia, seja dentro de casa, no trânsito, seja na escola, no emprego, seja na igreja, o inimigo sempre vai usar o embaraço da contenda para trazer um obstáculo para que o bom andamento da vida da igreja, da vida ministerial ou até da nossa vida espiritual venha trazer um certo desconforto para que a nossa vida começa a engripar. E aqui o Salomão fala que honroso é para o homem o desviar dessas questões. Tem pessoas que falam assim, como é que é? Eu paro, como é que é? Eu rezo para não entrar. Eu dou um boi. Eu dou um boi. Mas dou 100 para não sair. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou 100 para não sair. Tem muitos crentes assim. Tem muitas pessoas entrando por esse caminho, que é um caminho de embaraço. E Salomão fala que honroso para o homem não é discutir, não é mostrar que é mais forte, que pode mais, que tem mais poder. Não, honroso para o homem é quando ele tem esse entendimento em se desviar dessas questões. Em se desviar, irmãos, de discussões, de disputas. Mas aqui a Bíblia fala que através do livro de Salomão, de Provérbios 20, versículo 3, mas todo o tolo se entremete nelas. Olha isso. Honroso é aquele que se desvia dessas situações de discórdia. Mas aquele que entra, aquele que tem prazer
de viver uma vida de contenda, onde vai, não, se torna tolo. É uma tolice. É uma tolice. Você quer ver? Olha, irmão, o que diz aqui no livro de Filipenses. Vamos ver lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Ó. Quer ver? Filipenses. Deixa eu achar aqui. Filipenses. Minha secretária não está aqui, mas ela está me ajudando ali, viu, irmãos? Hã? Está dando um trato no cabelinho dela. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 11, diz assim, ó. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Presta atenção. Olha isso, irmão. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. O versículo 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. As pessoas falam assim, mas Deus, ele foi Deus, mas ele foi Deus, ele era Deus, né? Mas ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, Jesus, ele era Deus sim, mas ele não tirou vantagem disso. Não, ele poderia muito bem falar, quem é você? Eu sou Deus. Não, ele não tirou vantagem disso. E ele nos mostrou o que era ser humilde. No entanto, quando ele fala assim, ó, se bateres do teu lado direito, vire o esquerdo. E aqui, o apóstolo Paulo, que nós temos que pedir para Deus ter o mesmo sentimento dele. Se bater o teu lado direito, ó, dê o esquerdo. Se pedires para andar uma légua, ande 2. Se pedires a tua capa, não dê somente a sua capa, dê também a sua túnica. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo aqui? Que nós não podemos usar, como diz aquele ditado, amor, aquela frase, quando a pessoa, como é que é? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. E tem muitos crentes assim, abuso de autoridade, porque é pastor, gosta de pisar nas pessoas. Ou por... Hã? Tipo, a igreja é minha. Igreja... Não, irmão, não. Irmãos, aqui, ó, sabe, nós não podemos ter abuso de usurpar. Às vezes o Senhor, ele nos dá alguma autoridade, porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Sim, nós temos que respeitar. Mas nós também não podemos pisar. Nós não podemos pisar. Porque se você é alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se nós temos alguma coisa, é para a glória de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos. E aqui diz assim, ó, onde nós estávamos lendo aqui, Filipenses 2, né, do 3 ao 11. Eu parei aqui, eu vou voltar de novo aqui, ó. Filipenses 2, do versículo 3 ao 11. Vamos lá de novo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. O 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O 9.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. E o versículo 10. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. O 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então você vê que Jesus, ele nos ensinou. E Paulo toma o exemplo de Jesus para nos ensinar. Para nos ensinar que nós não podemos fazer nada por contenda. E nem tampouco também por obrigação. Não, meu irmão. Ou por vanglória. Não, eu vou fazer para me mostrar. Não. Não, 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 não. Isso é o embaraço da contenda. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque nós temos costumes. É uma cultura humana, terrena, diabólica, satânica, de querer menosprezar aquilo que é dos outros. Que é uma cultura satânica, diabólica, pecaminosa, que existe no meio de nós, de querermos pisar em outras pessoas. Ou ter um espírito de vingança. Não, agora eu te pego na curva. Você lembra? Não. Se você perdoou, você não pode perdoar por vanglória. Se você for ajudar alguém, não, agora eu vou ajudar para mostrar para ele que Deus é comigo. Não faça isso. Aquele dia ele precisou de mim, você viu? Agora eu estou por cima. É como aquele hino lá, né? De ostentação. Como é que é? É aquele que está embaixo, como é que é, amor? Aquele hino que fala assim, ó, quem te viu na prova, quem te viu na prova e não te ajudou, vai ter que ser, sabe esses hinos, Simão? Então, isso daí traz um espírito de vanglória. Agora, antes eu estava lá embaixo, agora eu estou aqui em cima. Agora, não, eu vou ajudar para ele ver agora que Deus é na minha vida. Toma aí, ó. Não faça nada por vanglória. Então, não faça. Porque Jesus, tudo que ele fez, se ele quisesse, ele destruía tudo aquilo numa questão de segundo, irmãos. Mas ele não tomou essa iniciativa de autoridade por vanglória. Não, Jesus ele era humilde e ele nos ensinou. E às vezes nós queremos fazer algo por contenda. Eu vou fazer só para parar de falar na minha orelha. Não faça isso. Então não faça. Porque tudo isso, o diabo está por trás. Não, eu vou fazer porque aí já para de falar, para de ficar pegando no meu pé. Não, irmão. Não, eu vou fazer porque vou mostrar para eles. Deixa comigo, vou mostrar que eu sou o cara. É nada, irmãos. Tudo isso são coisas que estão sendo manipuladas pelo diabo. Ó, Provérbios 22 e 24 diz assim, ó, quer ver? Provérbios 22 e 24. Você quer ver, ó? Olha o que diz aqui, ó. Achei aqui, ó. Provérbios 22 e 24 diz assim, ó. Provérbios 22, o versículo 24. Olha o que diz aqui. Ó. Não acompanhes o iracundo, ou não acompanhes o briguento, nem andes com um homem colérico, né? Olha isso. Não acompanhes o briguento, ou em outra tradução, o iracundo, ou em outra tradução,
ou briguento, e nem andes com um homem colérico. Olha isso. Não 24, né? É, isso mesmo. Provérbios 22, 24. Não acompanhes o iracundo ou o briguento. Isso é bíblico. Não acompanhe. E nem tão pouco andes com um homem colérico. E aqui e outra coisa, ó. E o 25 diz assim, ó: para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma, porque a contenda é, como eu disse para os irmãos, é um mecanismo que é como um toniquete, que vai apertar, vai prender o seu caminho, o bom andamento das coisas de Deus, a qual Deus confiou na sua vida e na minha vida. É bíblico. Nós não podemos acompanhar pessoas briguentas. Nós não podemos ter comunhão, ter uma relação de amizade com pessoas assim. Não podemos. Porque isso vai se tornar algo que vai trazer um obstáculo na sua vida espiritual. Porque Deus não se agrada dessas coisas. Porque isso é uma arma que o inimigo tem usado para impedir o bom funcionamento das coisas de Deus. O bom funcionamento da sua vida, da minha, da nossa vida espiritual. Ó, Provérbios 6, presta atenção, Provérbios 6 diz assim, ó, Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, diz assim, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então aqui, Salomão falou assim, ó, de 7 coisas que nós vamos falar aqui, 6 aborrece ao Senhor. Aborrecer, quem já ficou aborrecido aqui? Aborrecer, traz aborrecimento para Deus. Mas o aborrecimento ele passa, não é assim? O aborrecimento ele vem, você fica triste, você fica inquestionável, mas depois passa. Só que essas 6 coisas aborrece. Mas dessas 7 coisas, 6 aborrece a Deus. Mas a última, a 7ª, Deus tem abominação. Deus tem nojo. Isso mesmo, Deus tem nojo. Deus tem nojo. Vamos ver o que é? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. 6 do 16 em diante. Essas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeira coisa que aborrece ao Senhor, olhos altivos, aborrece ao Senhor. Segunda coisa que aborrece ao Senhor, língua mentirosa. Terceira coisa que aborrece o Senhor, mãos que derramam sangue inocente. Então, 1, 2, 3, a 4ª coisa que aborrece ao Senhor, coração que maquina pensamentos viciosos. A 5ª, e pés que se apressam a correr para o mal. A 6ª, e testemunha falsa que profere mentira. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor. E a 7ª, olha só, essas
essas coisas que eu já falei aqui, ó, coração que maquina, pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que se... então, todas essas coisas que eu falei aqui já é nojento, né? Já aborrece, traz tristeza. Agora, a sétima, que Deus abomina, que dá nojo, que Deus tem nojo, Deus tem... Como é que fala uma palavra que é... Sabe? Deus não tem... Traz nojo para Deus. Sabe qual é a sétima? O que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. É o que Deus mais, dessa sete, a sétima, aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina, Deus tem nojo. Porque realmente essa pessoa está sendo usado pelo diabo. Onde ele vai, ele joga uma sementinha ali. Aí vai na igreja, joga uma sementinha ali, né? Porque é tipo assim, né? Ele vai, ó, você viu o irmão fulano lá? Né? Joga uma sementinha ali, e onde ele vai jogando uma sementinha. E o diabo só trabalhando. O que semeia contenda entre irmãos. É o famoso estado, sabe que estado que é esse? Aí fica do jeito que o diabo gosta. Do jeito que o diabo gosta. Irmãos tomando ceia, né? Mas não conversa com o irmão João, não conversa com o irmão João, não conversa com a irmã Maria, a irmã Maria não conversa com a irmã Benedita não conversa com o irmão Luiz, o irmão Luiz, assim, um exemplo, né? Aí você vê que automaticamente se cria uma panelinha, né? Tipo partido. E a Bíblia fala que aquele que divide o corpo de Cristo, irmão, porque dividir o corpo de Cristo não é só abrir igreja, não é isso não. Dividir o corpo de Cristo também é trazer partido dentro da igreja. E a Bíblia fala que aquele que divide o corpo de Cristo é a mesma coisa do pecado de feitiçaria. Quando Samuel disse para Saul. Então você vê que automaticamente a contenda é uma das armas que o inimigo tem mais usado no meio do povo de Deus. E aí o inimigo só vai fazendo, só vai trabalhando, só vai, como se diz, só vai trabalhando, e quando você vê, a coisa que estava andando começa a gripar. A vida espiritual, aí não vai mais na igreja, porque, irmãos, presta atenção. Quantas pessoas já deixaram de ir para a igreja por causa de contenda, por causa de fofoca, por causa de brigas, não é assim? Enquanto Salomão ele fala que honroso é para o homem aquele que se desviar dessas questões. E nós, como povo de Deus, irmão, nós não podemos aceitar. A Bíblia fala assim, aquele que está fraco, ore. Se tem alguém fraco no meio de nós, vamos orar. Vamos orar por esta pessoa para que Deus venha entrar com providência, para que Deus venha intervir na vida dessa pessoa. E a Bíblia fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai e aconselha-te, mas não colocar no jornal, não ficar jogando no ventilador aquilo que o irmão fez ou deixou de fazer. Nós vemos quantas pessoas falando mal de pastor, falando mal de irmão, falando mal de irmãs. Sabe, irmãos, o inimigo tem feito um reboliço. Sabe quem está perdendo? É o reino. É o reino. É nós que estamos perdendo. Porque o Senhor confiou esta obra. Ele confiou para que a igreja venha executar esse ofício, esse trabalho. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto nós,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós não podemos correr como um louco sem saber ou não, porque nós podemos cair, tropicar, quebrar a perna. Quantas pessoas estão correndo assim? Nós temos que entender, irmão, que nessa corrida, ela tem que ser uma corrida com paciência. E nessa corrida nós não podemos deixar ninguém para trás. Às vezes você vai ter pessoas que não vai ter o mesmo fôlego espiritual para correr da maneira que você corre. Não. Existem pessoas mais lentas, que nós precisamos dar o auxílio, ajudar e muitas das vezes carregar até no colo. Mas não falar assim, aquela pessoa lá muito fraca, não aguenta nada, só vai atrasar a nossa caminhada. Não faça isso, nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir assim. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque o embaraço, irmão, é como eu disse para os irmãos. Quer ver um exemplo? Facebook é pecado? É lógico que não é pecado. Saber usar. Televisão é pecado? É lógico que não é pecado. Mas quando se torna pecado? Quando o celular é pecado? Lógico que não é pecado. Mas pode ser um embaraço. Porque às vezes o celular, quando você não tem o domínio, às vezes o Facebook, a internet, o YouTube, a televisão, às vezes não deixa você ler a Bíblia, orar. E aí se torna um embaraço. Então, nós temos que entender que automaticamente a contenda Deus abomina. Porque, irmãos, quantas pessoas, quantos de nós estamos perdendo tempo com questões que não traz edificação, com questões, com discussões, com brigas. Olha, eu vou dizer algo aqui, irmãos. Eu já vi briga de igreja, de irmãs, briga até por chave de cantina, panelada por causa de chave de cantina. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a Bíblia fala que nós não devemos andar com pessoas assim. Eu conheci pessoas que ia no mercado, brigava com a açougueiro, brigava com a operadora de caixa. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser assim. Então, deixando o embaraço da contenda. Aqui, ó. Então, o que é o embaraço? Eu marquei aqui para os irmãos, lembra? O que é o embaraço? Ó. Qual a diferença entre pecado e embaraço? O embaraço, o peso, não é necessariamente um pecado que estamos cometendo. Não significa que estejamos a transgredir a lei de Deus ou a cometer algo abominável aos olhos de Deus, mas sim algo que pode enredá-lo e deixar a sua carreira espiritual atrasada, a famosa perturbação de espírito. Mas aqui nós estamos falando, deixando do embaraço da contenda, que isso também é pecado, a contenda é pecado. Então nós temos que entender que Deus, a Bíblia fala que o Senhor nos deu o dom da reconciliação. Olha, irmãos, o que trouxe o pecado. A Bíblia fala porque todos pecaram e nós estávamos destituídos da glória, ou seja, nós estávamos com a nossa amizade entre Deus e o homem estava quebrada. Mas Jesus, por ser amor, ele fez a ponte entre Deus e o homem. O homem e Deus, havia uma lacuna. E o homem não podia chegar até Deus, porque havia uma lacuna, porque o pecado trouxe inimizade entre Deus e o homem. Mas Jesus, ele veio reconciliar o Pai, o
Criador com a criatura. E ele fez essa ponte. E quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, é esse sentimento que nós temos que ter. Se alguém chegar para você e falar assim, eu não converso com aquela pessoa, nem vou. Não, irmãos, o sangue de Jesus tem poder, isso é o diabo. Nós temos que ser a ponte da reconciliação. Nós fomos chamados para apagar o fogo, não para colocar mais lenha no fogo. Porque a Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecado. Não adianta eu ir na igreja, cantar, orar, jejuar, profetizar, tomar ceia e não ter o amor, não ter esse sentimento de conciliação, esse sentimento de conciliação, de colar, de ajuntar aquilo que está quebrado. Não, irmão, não. Nós temos que ter o dom da reconciliação. E nós temos que deixar, irmãos, essas coisas de questões, pessoas que chegam até nós falando mal de outro, falando, não, nós não temos que parar com isso. Temos que orar, vamos orar, irmão, para se essa pessoa está assim, vamos orar para que Deus venha quebrar quebrar o arco do diabo, quebrar a lança do diabo, para que a paz, tem um versículo que diz assim, segui a paz com todos. Presta atenção à introdução desse versículo. Qual é a introdução? Não é a santificação, não. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. As pessoas isolam, só coloca santidade. Não, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sim, sem santidade não, mas também se você não tiver paz com seu irmão, você também não vai ver a Deus, porque paz promove santidade. Paz de espírito, seguir a paz com todo. Temos paz com Deus, temos paz com o nosso próximo, paz interior. E por isso que Jesus ele veio trazer paz. O mundo não tinha paz. Ele falou assim, eu sou o príncipe da paz. Agora, através da paz, você começa a ter uma vida de santificação. Então, automaticamente, nós temos que estar em paz. Às vezes a pessoa, ela pode te odiar, mas nós temos que ter paz. Orar por essa pessoa. Jesus disse, amar aqueles que te amam, isso até o mundo faz. Mas eu quero ver você amar aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem. Tem pessoas que quando vai orar, o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo me revela. Tem pessoas que quando vai orar, o Espírito Santo até revela o nome daquela pessoa na mente, dessa pessoa que está orando. Mas ela não consegue orar. Não consegue falar o nome dessa pessoa na oração para Deus abençoar, porque não tem paz. Irmão, larga isso, isso é coisa do inimigo. Isso é um obstáculo que vai desprogredir o andamento da sua vida espiritual, da sua vida ministerial. Coloque isso na sua cabeça, Senhor, eu preciso ter paz, seguir a paz com todos, é com todos, não é com o irmão, não, é com todos. Amar aqueles que te amam, isso até o mundo faz. Olha isso, irmão. Quero ver você amar aqueles que te perseguem. É isso que Jesus nos ensinou. Como diz minha esposa, para entrar no céu, você precisa me amar. Minha esposa, esse é o lema da minha esposa. Para você entrar no céu, você precisa me amar. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 7? Não digo 7, mas 70 vezes 7. E é fácil? Não é fácil, mas se você quer ir para o céu é isso daí, irmão. Então, será que nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro? Porque o inimigo
inimigo, ele tem semeado, o inimigo tem usado muitos irmãos para trazer contenda entre irmãos. Aí eu falo para os irmãos, porque, assim, não estou criticando, vou dar um exemplo. Por que tantas igrejas, por que tantas divisão no meio do povo de Deus? Ah, mas tem que abrir igreja, isso é... Sim, tem que abrir igreja, mas não igreja dividida. Ah, porque o pastor brigou com fulano, aí ele foi lá, abriu outra igreja. Aquele mesmo pastor foi lá, brigou com fulano, foi lá, e assim sucessivamente, só vai abrir igreja. Igrejas, irmãos, escute bem, Deus não vai usar contenda para que uma igreja seja aberta. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Então eu digo para os irmãos, sabe, nós temos que tomar muito cuidado. Ah, mas Deus tem um plano na minha vida. Sim, então você vai, mas sai em paz, mesmo que a pessoa te ofendeu, ó, irmão. O senhor me ofendeu, tudo bem, ó, vamos orar, eu te amo em Cristo Jesus. Sai em paz, sai pela porta, nós temos que sair pela porta. Né? Mesmo que aquela pessoa te ofendeu, mesmo que você perdeu com aquela pessoa, perdeu a confiança, mesmo, sabe? Mas você lembra de Jesus? Ele nos deu exemplo. Lembra do apóstolo Paulo? Ele nos deu exemplos que a ira, a vingança, a soberba, a vanglória, ela não pode estar implantada nos nossos corações, no meio do povo de Deus, porque, irmãos, desculpe, a Bíblia fala que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, filho que traz contenda no meio do... Eu conheço filhos que às vezes traz contenda, não faz o pai e a mãe brigar. Então vamos tomar cuidado, que nós possamos, sabe, entender que a paz é algo muito precioso. Eu sempre falo, da onde planta paz, eu quero essa raiz. Eu quero a raiz. Então eu digo para os irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, essa pessoa, ela te odeia. Puxa vida, ela me odeia. Mas eu amo tanto ela. Você lembra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Ou seja, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, nós não podemos ter raiva, ter ódio. Esse dia, eu e minha esposa assistimos um filme. Foi forte, irmão. Foi caso verídico. De um homem que entrou numa escola, porque ele tinha perdido o bebezinho dela, e ele culpou Deus. E tinha uma aldeia de judeu, uma colônia, né? E as crianças estudavam ali dentro dessa escola. Esse homem foi lá e matou 60% dos alunos que estavam naquela escola, naquela classe. E era tudo jovens, meninos. E depois ele se matou. Aí ficou a esposa e os filhos. E uma da mãe que perdeu a sua filha, ela não queria perdoar a mulher, a esposa, né? Que não teve culpa de nada, mas porque era esposa, não queria perdoar. E aí, com o decorrer do tempo, ela ficou sabendo que essa menina que morreu, que era a filha dessa mulher que não queria perdoar, que era mais velha, antes de ser morta, ela falou assim: por que você está fazendo isso? Porque eu perdi o meu filho e Deus não existe, eu vou matar vocês também, né? A menina que estava na classe contando que a filha dessa mulher que não queria perdoar, falando com o atirador. Aí ela pegou e falou assim: então, vamos fazer o seguinte, ó, não precisa atingir as pequenininhas, que uma das irmãs dela estava lá na classe, falou assim: pode atirar em mim e eu te perdoo em Cristo Jesus. E aí ele atirou nessa moça e também atirou nele. E a outra, as meninas que ficou viva contando. Então você vê que
a Bíblia diz assim, para que temer o homem que pode matar somente a nossa carne? Então nós temos que entender, queridos, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra a potestade, é contra o diabo, porque o diabo usa essas pessoas. Então nós devemos orar por essas pessoas. Não vai escandalizar que eu vou falar aqui não, mas nós temos que orar pelo estrupador, pelo pedófilo, pelo assassino, nós temos que orar por essas pessoas, porque existe um mal que está usando essas pessoas. E o alvo não é essas pessoas, o alvo é o que está por trás, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades. Porque o inimigo tem usado essas pessoas e nós devemos mudar o nosso foco. Em vez de questionar, em vez de falar, que isso, é fim dos tempos, é isso que a gente só sabe falar, né? Murmurar, questionar, é fim dos tempos mesmo, a coisa não tem mais jeito. Não, é o diabo. É o diabo. E nós temos que orar. A igreja, em vez de ficar orando, desculpa que eu vou dizer aqui, irmãos, em vez de ficar orando, sabe, por questões tolas, ficar orando por carro, por bens materiais, né? Vamos mudar o foco da nossa oração. Vamos pedir paz. Você lembra quando o Senhor falou, quer ser próspero? Ore para que haja paz em Israel, porque também o inimigo tem afrontado. Então, irmãos, sabe por que nós não somos prósperos? Porque nós só oramos por coisas materiais, mas se nós começarmos a orar, sabe, pedir para que o Senhor venha quebrar essa estultice do diabo, se nós orarmos para que Deus venha repreender esse mal que tem assolado o povo de Deus, trazendo com espírito de contento. Como é que eu faço para assumir agora com essa voz aqui? Onde Deus você estava? vai abençoar. Então vai no Face. Ou no Face? Acabou, Deus né? vai abençoar. Aí. E Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar o cativeiro. Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades satânicas, contra as potestades, contra o príncipe deste mundo, porque o mundo jaz do maligno. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. No próximo sábado nós vamos continuar. Então nós falamos deixando o embaraço da contenda. Depois nós vamos falar, irmãos, deixa eu só achar aqui. Depois nós vamos falar, deixando o embaraço, só um minutinho, irmãos. Deixando o embaraço do jugo desigual. Então nós falamos do que é o pecado e o que é o embaraço. Então hoje nós falamos, deixando o embaraço da contenda. E na próxima live nós vamos falar, deixando o embaraço do jugo desigual. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma tarde abençoada. Eu quero aqui agradecer a presença dos irmãos. Deixa eu ver quem está aqui conosco aqui. Nossa irmã Rosa Maria. Deus abençoe a irmã Rosa. A Rosa é uma bênção lá do presidente Gás, da Assembleia de Deus Madureira. Deus abençoe a irmã Rosa. Pastor Ismael, meu irmão lá, está dirigindo a igreja do Madureira de Canitar. Sua esposa Cleide, pastora Cleide. Deus abençoe esse casal abençoado. Nosso amado evangelista Adriano, Deus abençoe, Adriano. Abraço, meu amigo. Nosso missionário Luiz Américo, lá em Minas, ele está lá em Minas, né, irmão Luiz? Missionário Luiz Américo, Deus abençoe. Nosso amigo, irmão Geraldo, lá da Madureira, lá da Vila São Paulo. Deus abençoe, Geraldo. Deus é contigo. Pastor Milton, nosso pastor reverendo, bispo Milton Queiroz, lá do Belém, acho que esse Jardim Solange. Deus abençoe, viu? Missionário Milton, Deus abençoe. E também nosso irmão Marcos Wilson, Deus abençoe, amada. Deus abençoe todos os irmãos. Missionária Emília, minha prima Raquel, minha irmã Anamin. Deus abençoe também meu primo Eduardo. Enfim, todos os irmãos que agora sumiu aqui. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. E lembre, irmãos, deixando o embaraço e o pecado.
que tão de perto nos rodeias, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? E nós possamos ser um ministro de paz, ministro de paz, ministro de conciliação, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que nós possamos orar, lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade. Que nós possamos orar, jejuar sim, por nossas causas, mas a maior causa nobre é quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós consagramos pelas almas que estão vivendo em trevas, que estão toda acorrentada, algemada, sendo instrumento do diabo. Que nós possamos orar para essas pessoas, porque foi que Jesus falou: amar aqueles que nos amam, até o mundo assim faz. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Curva a sua cabeça. Bendito eterno Deus que estás no céu. Te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade que reina em geração, ó Pai. Queremos te agradecer por tudo aquilo que tu tem feito e continuará fazendo em nossas vidas. Na próxima live estaremos falando, deixando o embaraço do jugo desigual. Se conosco, Senhor, nos dê uma boa noite de abençoada, aqueles que vão para a tua casa, abençoa, dê um culto abençoado, fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, como eu sempre digo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, amém? Até a próxima, até semana que vem, no sábado, estaremos falando do segundo tópico, deixando o embaraço do jugo desigual. Amém? Deus abençoe.